Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Em sua última expedição antes da aposentadoria, um velho arqueólogo que não era muito afeito a respeitar regras, escavava em um local sagrado e proibido. Já havia feito isso outras vezes. Fora que tudo que ele encontrasse teria que ser fotografado, registrado e levado primeiro às autoridades competentes. Mas ele sempre escondia alguns tesouros na sua bolsa. E ficava por isso mesmo. A sua fama garantia a ele uma certa imunidade. Ele estava se arriscando, pois sabia que ali naquele local, muitos séculos atrás, havia a lenda de um povo que brincava com coisas muito importantes, que sabia controlar e manipular seres de outras dimensões, monstros, fantasmas e coisas do tipo. Haviam registros em alguns livros empoeirados e velhos de alguns artefatos coletados ao redor do mundo. Eles indicavam essa região. Depois de muito procurar em lugares permitidos, só restou ao arqueólogo procurar nos lugares de acesso proibido. E logo na primeira escavação, ele achou algo que considerou muito valioso. Uma caixa de música que estava dentro de uma caixa de madeira. O curioso é que a ação do tempo parecia não ter afetado a caixa. Fora bastante poeira, ela parecia nova em folha. Ele a escondeu no meio da sua bolsa. A única coisa que não batia era o tempo. Ele se perguntava se já existiam caixas de música naquela época. Ele achava que não. Mas na madeira da caixa tinha alguns escritos que condiziam com aquela época. Achou estranho essa constatação, mas decidiu deixar para lá. É assim que os dias em que ele poderia escavar chegaram ao fim. Ele fechou o sítio arqueológico, feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz por ter achado e catalogado algumas coisas importantes, e triste por ter sido a sua última escavação. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nesses anos todos. Vocês são demais. E ele se despediu da sua equipe, com lágrimas nos olhos e sob muitos aplausos. Chegando em casa, ele deu corda na caixa e ela não funcionou. Então, com tanto esmero e apreço, ele abriu a caixa, a consertou e lubrificou as engrenagens, limpou a tampa muito bem, trocou a chave que girava para dar corda nela e a poliu. Tudo isso deixando ela impecável. Ele pretendia dar de presente no aniversário de 8 anos da neta Yasmin. Ela ia adorar. Assim que ela recebeu o presente, estava muito animada para dar corda logo e ouvir a canção. Mas a sua mãe pediu paciência à menina. Ela devia brincar com os amigos, e só abrir e brincar com os presentes quando eles fossem embora. Quando a festa terminou, Yasmin correu para o seu quarto e ignorou os outros presentes. A caixa de música a chamava a atenção. Era magnética e inexplicável. Então, ela girou a chave para dar corda na caixa. A princípio, nada aconteceu, mas segundos depois, a música começou lentamente e uma névoa gélida se espalhou por todo o quarto,
deixando a menina assustada e intrigada. Sombras surgiram por todo o quarto e depois se juntaram para formar a imagem de uma bailarina diabólica, com cabelos bagunçados e enormes unhas que mais pareciam garras. Era uma coisa grotesca. Do interior da caixa de música, uma bailarina emergiu, pálida, com o olho faltando e o outro pendurado. Ela estava dançando, e a cada giro e passo que ela fazia, ela estava cheia de ataduras na testa, nos braços e nas pernas, como se fosse uma múmia, ou simplesmente uma pessoa que havia sofrido muitas queimaduras. A melodia, ela simplesmente seguia tocando, muito mais alto do que deveria, e por um período muito maior do que era o tempo estimado que duraria a canção. Yasmin achava que sua mãe apareceria a qualquer momento e a mandasse desligar o raio da música, mas ela não apareceu. Yasmin parecia ter sido levada para um universo paralelo e estava sozinho ali, com aquela bailarina. Paralisada pelo medo, ela tentava abrir a porta do quarto, mas não estava conseguindo. Ela a todo momento voltava para perto da caixa, como se ela estivesse presa por uma força invisível. A bailarina agora parou e apontou o dedo para a garota, e pela primeira vez, ela falou: "Vou pegar você! Eu preciso alimentar a minha melodia. Depois de tantos anos. Não se assuste, criança bonita. São apenas algumas gotinhas. Não vai doer nada. Eu juro." A bailarina falou com uma voz doce e rouca. A bailarina saiu de cima da caixa e andou na direção de Yasmin, que tentava se afastar e não conseguia. O medo estava estampado no rosto da menina, e os gritos estavam presos em sua garganta. Com um golpe rápido e preciso, a bailarina cortou o dedo da garota com uma lâmina que estava escondida na sua saia. O sangue jorrou, manchando a caixa de música, mas alimentando a sua melodia macabra. A menina gritou. O seu grito, ele foi tão fundo e tão agudo que tirou o velho arqueólogo do torpor. Devido ao calor muito quente, ele havia desmaiado. Os trabalhadores tinham levado ele para a tenda e dado água. Uma insolação brava. Quando ele estava melhor e pôde voltar ao lugar da escavação, ele viu que haviam encontrado uma caixa de madeira. E no seu interior, eles tinham encontrado algo. Estava caído dentro dessa caixa uma pequena escultura de barro de uma boneca. Ela parecia estar usando saia e sapatilhas. Logo, os arqueólogos a batizaram de A Bailarina. O velho achou que aquilo poderia ser um presságio terrível e tratou de, na primeira oportunidade, dar um sumiço naquela boneca. Era melhor prevenir do que remediar. A campainha tinha tocado na casa de um escritor, que sempre se isolava para terminar de escrever um livro novo. Ficava absorto na sua escrita e não sossegava até finalizar o romance. Cantarelli, aborrecido com a inesperada intromissão, desce do seu escritório para ver quem tinha batido na sua porta. Pelo olho mágico não viu nada, mas assim que ele abriu a porta, viu no chão, em cima do capacho, uma caixa embrulhada em papel de presente e uma pequena carta em cima. Ele trouxe a caixa para a sala e primeiro ele leu o bilhete. Estava escrito:
para o meu escritor favorito. A curiosidade impeliu o escritor a abrir logo a caixa e ver o que tinha dentro. Assim que terminou de abrir, ele pegou nas mãos um manuscrito que havia sido datilografado em máquina de escrever. O escritor logo pensou: curioso, quem escreve em máquinas de escrever hoje em dia? Mas isso aguçou ainda mais a sua vontade de lê-lo. Ele recebia muitos escritos de fãs por e-mail, mas quase nunca conseguia passar da primeira página. A grande maioria era muito mal escrita e sem revisão, o que é o maior pecado para um escritor. O manuscrito estava sem título, e logo na primeira frase prendeu a atenção do escritor. Eu vou narrar em detalhes todos os acontecimentos e até a morte do grande escritor Cantarelli. Essa menção ao seu nome fez ele sentir uma aguda dor na ponta do pé. Que coisa instigante! Essa pessoa sabia como chamar a atenção e prender a curiosidade. Então, o escritor preparou um café e sentou na sua melhor poltrona para ler tudo com calma. O livro narrava em todos os detalhes perturbadores a sua morte. Cada linha era prenúncio de algo terrível que aconteceria, descrevendo com precisão cirúrgica os eventos que culminariam com o seu fim. No livro tinha as datas, locais e métodos, tudo narrado de uma maneira que fazia o sangue gelar. Cantarelli, assim que deixou os manuscritos de lado, ignorando o conteúdo, considerando uma brincadeira de mau gosto. Mas a cada dia, os eventos narrados no manuscrito se desenrolavam com uma precisão aterradora. Logo nos primeiros dias, algumas coisas aconteceram, e ele logo lembrou do manuscrito. Não é possível! E a todo momento ele abria as páginas para ter certeza que as coisas aconteciam de uma maneira igual. Impressionante! Como um roteiro que aquele escritor anônimo acabava estando por trás de tudo, dirigindo cada cena com um esmero impecável de um grande diretor. Coincidências macabras se acumulavam, alimentando o medo que crescia dentro dele. Uma pedra lascada no caminho que o manuscrito mencionava, um carro com a placa específica que aparecia na narrativa, o som de passos no telhado em uma noite escura. A paranoia se instalou, transformando a sua vida em um grande pesadelo. Cantarelli tentou deixar de pensar nisso e concentrar no seu livro. Fracassou miseravelmente, pois uma notícia na televisão o tirou da tranquilidade. O repórter anunciava que tinham descoberto uma mansão, uma espécie de museu de um homem conhecido como Louco Hélio, que matava pessoas e tirava as partes para juntar em uma coleção macabra. Essa coincidência era impossível de prever, pensou Cantarelli. O escritor tentou se afastar, se esconder, mas o manuscrito parecia acompanhá-lo, uma sombra constante que o perseguia. Ele recorreu à polícia, mas sem provas concretas. As suas súplicas soavam como delírios de um homem perturbado. Enquanto a data fatídica se aproximava, o desespero se apoderou de Cantarelli. Ele vivia cada momento como se fosse o último, assombrado pela certeza de sua morte iminente.
chegou a ligar para algumas pessoas que não falavam bom tempo. Não deixou bem claro as suas intenções, mas soava como uma despedida. Para algumas pessoas, era também um pedido de desculpas. No dia predestinado, ele ficou recluso dentro do seu quarto, com a caneta e uma folha em branco na frente. Suas melhores companheiras dos últimos anos. Poderia fazer uma tentativa ousada de escapar do destino cruel, traçado no manuscrito. As horas se arrastavam. Cada minuto uma tortura. A noite chegou, envolta em um silêncio fúnebre. E então, como o manuscrito profetizara, o som da porta se abrindo ecoou pela casa. Uma figura encapuzada, empunhando uma faca, surgiu das sombras. O terror consumiu Cantarelli, enquanto a lâmina se aproximava, confirmando a macabra profecia. A história termina com a pobre morte do escritor, mas algumas coisas não foram bem esclarecidas, como o poder das palavras escritas no manuscrito, a sua enorme clarividência de saber de antemão as desgraças que ocorreriam. Como aquela pessoa sabia de tudo isso? O assassino do escritor, a polícia nunca achou. Nenhuma digital. Nada. Nenhuma marca. Nenhuma arma do crime. Era como se uma sombra demoníaca tivesse entrado pelo buraco da fechadura, realizado o serviço com uma facada certeira no coração, e indo embora do mesmo jeito que havia entrado na casa. Um grande mistério. Com o cofre aberto, a polícia havia achado um novo manuscrito do escritor. E havia uma recomendação em cima: publicar apenas 1 mês após a minha morte. O livro narrava sua vida poucos dias antes da sua morte, e o pobre escritor, já sabendo do seu destino, como um vidente dos tempos modernos. Rapidamente o livro se tornou um fenômeno de vendas, alcançando milhões logo na sua primeira semana. O escritor recluso havia chegado ao grande estrelato, mesmo que para isso ele tivesse que morrer antes. A menina, que se chamava Sofia, brincava do lado de fora da casa, sempre usando a sua enorme imaginação. Fazia das suas bonecas de pano as suas melhores amigas. Ela fez questão de dar um nome e um trabalho para cada uma delas, as ocupar de alguma coisa. Uma fazia faxina, a outra a comida. Uma terceira precisava trabalhar como telefonista para sustentar a casa. Tarefas que a menina fazia as bonecas seguir à risca. A sua avó, que morava do outro lado da cidade e que ela pouco via, estava muito doente. Sua mãe a chamou para ir no hospital com ela. Parece que a velha não sobreviveria para ver o novo dia. No horário de visita, a sua mãe e o seu tio, únicos filhos vivos, estavam ali para prestigiar e homenagear os últimos suspiros daquela pobre alma. A velha apontou para Sofia e a chamou para perto, e a menina foi. A velha então sussurrou no seu ouvido: "Olhe, Sofia, embaixo dessa minha cama tem uma caixa de madeira. Eu quero que você cuide das minhas bonecas como se fossem suas filhas. Eu tenho o maior apreço e sempre cuidei muito bem delas. Mas lembre-se sempre disso. Elas precisam de atenção e muito carinho. Se forem maltratadas,
Elas podem se zangar. E a velha começou a tossir bastante, impedindo assim que continuasse a falar. A menina agradeceu baixinho e se arrastou embaixo do leito da avó para puxar a caixa para si. Sua mãe ficou olhando. Sabia que era a coleção de bonecas da mãe, a sua maior paixão. A velha tinha mais apreço por aquelas bonecas do que pelos filhos. Agora ela tinha-as empurrado para a neta, como se estivesse empurrando uma maldição terrível. Mas logo afastou esses pensamentos da cabeça. Era um momento de tristeza, e não um momento para brigas. As pessoas no quarto ficaram aguardando a velha dar o último suspiro. Até que ele demorou algumas horas a mais do que eles imaginavam. Depois, seria assinar alguns papéis para que ela fosse enterrada. Passar por mais 2 cerimônias, e aquele sofrimento que se arrastava por muitos anos estaria encerrado. Depois de tanto sofrer, as pessoas merecem um descanso. Sofia ficou triste pela avó, mas muito feliz pelas bonecas. Eram 4 bonecas de porcelana. Sua mãe disse para ter cuidado, pois elas poderiam quebrar. A menina as levou para o quarto e colocou em uma prateleira ao lado das 3 de pano que tinha. Elas agora seriam irmãs. Ela precisava pensar em um nome para elas e um emprego. Foi dormir pensando nisso. De manhã, ela teria uma solução. Era uma menina muito criativa. Nomeou cada uma das bonecas e colocou elas para trabalhar. Como as de pano eram mais antigas, tinha uma certa hierarquia que precisava ser respeitada. As bonecas de porcelana ficaram com o pior trabalho. De trazer terra e lama, era um trabalho braçal e que sujava bastante as bonecas. As de pano ficavam dentro de casa, sem se sujar. A menina acreditava que isso era o pior. Conforme as bonecas de porcelana foram ficando sujas, encardidas, arranhadas em todos os cantos, algo maligno começava a crescer dentro delas. Isso não era o combinado. Isso não era para ter acontecido. O despertar estava próximo. Só faltava um estopim para isso acontecer. E não demorou muito para chegar. A menina havia ficado enjoada de brincar com as de porcelana. De certa forma, ela vinha crescendo, amadurecendo. As de pano também ficaram de lado. Ela pouco vinha brincar com as bonecas. Estava preferindo gastar o tempo vendo séries bobinhas na televisão, coisa que ocupava a maior parte do tempo em que ela dedicava às bonecas. Eram coisas da idade. Certa noite, uma madrugada iluminada por uma linda lua cheia, um ponto específico dentro de cada uma das bonecas de porcelana brilhou, fazendo elas ganharem vida. Uma maldição antiga que estava sendo despertada. As bonecas estavam com ódio no olhar, o ponto interior irradiando ódio e maldade. As pessoas teriam que pagar pelos seus sofrimentos recentes. Ninguém sairia impune. Sofia dormia sonhando com as bobeiradas que os personagens da sua série favorita faziam. Se remexia muito na cama. Até que alguma coisa começou a puxar a sua coberta para baixo. Ela, inconsciente, puxava ela de volta para cima, sem perceber o perigo que ela estava correndo. Quando a sua coberta for arrancada de supetão, ela acordou assustada sem entender nada. As paredes agora eram arranhadas, grunhidos eram ouvidos. Ela imaginou ter ouvido algumas palavras sinistras como "vou te matar", "vou te pegar", entre outras coisas. Achou que ainda estava dormindo ou imaginando coisas. Quando desceu da cama para correr para o quarto da mãe com medo, sentiu algo machucando seu tornozelo. Gritou de dor e viu que tinha sangue no chão.
Quando acendeu a luz do quarto, viu 2 bonecas com facas na mão, correndo na sua direção. Ela, assustada, correu para fora do quarto e o fechou. Começou a gritar pela sua mãe, que não respondia. Cambaleou até o seu quarto e abriu a porta. Quando acendeu as luzes, viu uma poça enorme de sangue no lençol. Tentou sacudir a sua mãe, sem sucesso. Ela estava morta. Uma boneca pulou em cima do seu braço, o rasgando com uma facada certeira. A menina jogou a boneca longe e correu para o banheiro. Se trancou e começou a rezar, pedindo ajuda aos céus e da sua avó, que havia falecido. Se ela lhe deu as bonecas, talvez soubesse controlar, ou lhe dar um pensamento do que a menina poderia fazer. Sofia achou que as bonecas seriam suas amigas. Lê do engano. As bonecas eram assassinas e deveriam ser exterminadas. As bonecas ficaram a noite toda gritando que matariam a menina e arranhando a porta com facas. Até um determinado momento que amanheceu e a chama interna das bonecas se apagou. A menina demorou praticamente o dia inteiro para sair do banheiro e chamar a polícia. As bonecas foram queimadas e uma busca incessante pelo assassino começou por todo o bairro. Lógico que a polícia não acreditou que foram as bonecas de porcelana. Sofia se agarrava com as suas bonecas de pano. Essas sim, nunca fariam mal.